Alexandre, olha, vamos ser justos aqui. Eu fui incontáveis vezes na condição de repórter à Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro para acompanhar político. Fosse em campanha eleitoral, em ano em que não há campanha eleitoral, governador, presidente, candidato a presidente, quase todo ano tem um político passando lá pela Basílica de Aparecida. Nesse ano aqui, essa novidade é a declaração, o primeiro confronto do lado de fora, né, o confronto ou a hostilidade, né, do lado de fora, e do lado de dentro o arcebispo falando em dragão do ódio, em vencer o dragão do ódio, Alexandre. Olha, bom, tanto para falar, os meus companheiros já falaram muitos dos pontos importantes. Eu queria complementar, claro, primeiro o respeito em relação a essa festa, que é da padroeira do Brasil, o 12 de outubro, que de forma alguma deveria ser instrumentalizado e usado para fins políticos, mas é uma época onde a gente está vivendo e vendo cada maluquice que a gente conseguiu até outro dia em Londres botar um grupo a fazer arruaça no velório, no enterro da Rainha Elizabeth e ainda hostilizar uma equipe da BBC, né, dizendo vocês não são bem-vindos aqui. Eu acho que isso, inclusive, faz tudo parte da mesma mentalidade. A mesma mentalidade que no meio de uma pandemia vai para Paulista dançar com um caixão falso e brincar e rir dos mortos. Eu acho que há uma ligação entre esses fatos. Mas também, se os meus amigos falaram e muito bem em relação à parte política, então eu vou tentar complementar um pouquinho aqui com a visão católica ou até espiritual um pouco do que aconteceu, que é quando o arcebispo ele evoca o dragão é um arquétipo que está presente em quase todas as culturas, porque ele é a soma dos medos do homem desde lá das cavernas. Os homens têm medo de répteis, de bichos que voam e de fogo. Você soma tudo, dá um dragão. O dragão é esse amálgama, essa síntese dos medos, né? Porque ele é um réptil que voa e solta fogo, né? E é por isso que ele está presente em tantas culturas. E essa simbologia foi usada muitas vezes com caráter didático para poder materializar para o homem antigo o que seria o mal. Então, quando ele usa a figura do dragão, não é nada literal, é para evocar na mente das pessoas algo que remeta ao mal. Em relação ao combate ao mal, ao diabo, enfim, na igreja católica você tem, por exemplo, o que se chama de exorcismo, né? Quer dizer, quando você tem alguém que manifesta uma presença satânica, você pode chamar um padre exorcista, que não são todos, aliás, é uma minoria, são muito poucos que são treinados e habilitados para fazer um exorcismo, e ele vai fazer uma série de evocações e orações para expulsar aquele demônio do corpo daquela pessoa, algo que Jesus Cristo fazia. Ele praticou exorcismo, está na Bíblia, está lá no Evangelho, e depois, quando ele cria sua igreja, sua eclésia, faz lá o primeiro bispo de Roma, Pedro, e depois os seus bispos, né, que seriam os apóstolos, e daí você tem essa sucessão apostólica até hoje, nesses 2000 anos, você tem algumas dessas pessoas exercendo esses rituais que seriam chamados que é um sacramento, que é o exorcismo. Por que eu estou falando isso? Porque, de uma maneira simbólica e religiosa, quando você evoca no santuário de Nossa Senhora, de Maria, numa festa de Maria, você evoca o combate ao dragão e algumas pessoas se manifestam de forma violenta, eu, como católico, não tenho como não lembrar de um exorcismo. E quando você estuda um pouco de exorcismo, você lê que de quem mais incomoda, quem muito incomoda o diabo é Maria, porque Maria não é Deus, Maria é uma criatura, um ser, nasceu, viveu, morreu, era mãe de Cristo, mas é uma criatura. Então, quando Maria entra, ela é evocada num exorcismo, o demônio, que seria essa figura de Lúcifer na teologia, que era o anjo mais arrogante, mais luminoso, que se achava o melhor de todos, ele não aceita
aceita ser combatido por um ser que ele despreza. Então, quando esse ser que ele despreza entra no exorcismo e tira, há esse momento onde o demônio ficaria extremamente raivoso, violento, e ele grita e berra antes de deixar aquele corpo. Ninguém precisa acreditar nisso, tá? Eu estou falando só a visão teológica da história. Mas eu não tenho como não lembrar que numa festa de Maria, quando ela é evocada num momento ali tão religioso, que algumas pessoas se manifestem de forma violenta contra, por exemplo, a TV Aparecida e contra outras pessoas que estavam ali num momento de oração, num momento de reflexão. E isso, para quem tem fé, pode querer dizer algo mais do que apenas uma leitura política. Me lembrou muito aquele momento daquele cidadão inglês repreendendo, né, brasileiros que estavam na porta da embaixada lá na Inglaterra, dizendo, olha, é um momento de respeito, isso aqui é um momento de silêncio. Mais uma vez a gente volta a ver essas cenas. Obrigada, senhores. A gente já volta a conversar, já tem mais liberdade de opinião.